I, sou eu quem escreve esses livros. Eu vou fazer uma série de vídeos, porque eu sei que hoje em dia é melhor o vídeo do que a escrita. E eu compreendo que para muita gente é melhor o vídeo. E enquanto eu estava começando a fazer o primeiro sobre um livro, o terceiro livro, eu encontrei nos arquivos algo que era muito interessante e me fez fazer esse vídeo primeiro. Para quem não sabe, meu nome é Renata, eu sou autora desses livros e eu encontrei, não um diário, mas uma anotação que eu fiz e eu vou lê-lo, porque está escrito de uma forma que é bastante daquela época onde tudo começou. A razão de ter começado esses livros. Então, eu comecei escrevendo assim: quem não teve, desde que se tenha mais de 10 anos de idade, um daqueles momentos que se diz sim por falta do que fazer, ou por ser um dia monótono, ou porque estava na conjunção planetária certa, ou porque queria contradizer alguém, ou puxar o saco de outro alguém, e não importa como proferiu aquele sim, dado sem motivo. Só porque sim, porque parecia uma boa ideia, um sim descuidado, inofensivo, um sim, por que não? Isso acontece com todo mundo uma vez ou outra. Se você tem mais de 20 anos, pode ter dado esse sim quando se casou. Também acontece muito. Pode ser um rapaz ou uma garota muito simpática naquela festa insossa, que fez uma sugestão melhor do que vamos beber até cair. Pode ser um sim para uma pessoa que se ama, que não quer ir sozinho na festa de Páscoa da família, e você até sabe que o recurso será ajudá-lo a ficarem bêbados e jogar gamão até o fim do dia. Pode ser dado, esse sim, em várias situações, mas o resultado será sempre o mesmo, que caracteriza esse tipo de sim. Você se perguntando depois por que uma simples palavrinha gerou um tanto de acontecimentos por um tempo tão longo que te leva a exclamar: eu só estava tentando ser simpática. Não era um sim como em outro tipo de casamento. Ou sim de 10 mil vezes sim, ou sim eu quero, me passa pra cá, ou sim vem que eu quero, sim, agora. Era um simzinho de fim de tarde, domingo depois do jogo. Não era um sim que reverte em não, 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 alguns minutos depois, num desespero de dar dó, aquele que você pensa, me ferrei. E diz, olha, eu falei sim, mas quis dizer não, tá? Você me desculpa aí, não vai dar não. Aquele sim que não vem na garganta no topo da descida do maldito looping da montanha russa, cujo nome é descida do inferno, contradizendo ao sim que você disse quando sentou na droga do trem. O sim a que me refiro é um sim amiguinho, singelo, e foi assim. Eu tenho paixão por livros. Leio muitos desde que aprendi a ler. Em velocidade espantosa, é verdade. E se perguntasse se eu preferia passar o fim de semana lendo e comendo na minha própria cama, sozinha, ou sair com os amigos para acampar, acompanhada, eu escolhi o primeiro. E escolhi o segundo se me deixassem ficar na barraca saindo para tomar banho e usar o banheiro. Eu tinha 16 anos, quando eu era assim. E pela minha maior parte de vida. Eu enchi os olhos de lágrima ao ter um bom livro, qual assunto fosse. Poucos assuntos não me interessavam. 400 páginas para passar o fim de semana. Se o livro fosse bom, antes do almoço de domingo, eu já teria terminado com um suspiro, pensando em o reler. Se fosse ruim, eu terminaria com outro tipo de suspiro ao entardecer, e indo jantar sem ressentimentos. Então, eu me interesso pela qualidade da escrita, não pela quantidade. Tanto quanto pelo assunto. Isso até o ano de 2005. Era uma noite normal,
depois de ter terminado um livro horroroso. Meu Deus, era horroroso, mas era horroroso mesmo. Escrito de forma ruim, cheio de erros de concordância, o que fazia a leitura ser lenta e desgostosa, cujo assunto era a dinastia de anjos que foram para o inferno. Lembre-se, eu me interessava pelo assunto que fosse. Era livro, eu iria ler. Essa dinastia de anjos que foi para o inferno depois da queda do príncipe deles. Nomeava um por um os anjos e o que eles podiam fazer pelos humanos, como usá-los para resolver os seus problemas pessoais, como usar os anjos para resolver seus problemas pessoais. Desde que você fizesse este ou aquela magia, colocaste esta ou aquela coisa em cima da magia, e eu não me lembro do nome do livro, realmente não me lembro, nem do autor. Mas lembro que ele morreu com 44 anos, um pouco depois de escrever o dito livro. Nunca, até aquela noite, eu havia lido um livro que, de tão ruim, eu tivesse vontade de consertar. Aquele livro me ofendeu profundamente, ofendeu, mas ofendeu mesmo. Era ruim demais para ser verdade. Eu tinha que, para o meu próprio bem, fazer melhor do que aquilo, porque era demais para mim. Para se corrigir uma péssima experiência com um livro, e isso funciona com qualquer experiência na vida, você começa a fazer uma experiência boa para contradizer essa experiência ruim. Mas não haviam livros daquele tipo, quer fossem bons para reverter a situação. Tanto o português é fácil reverter, a gramática é fácil reverter, mas daquele assunto dos tais anjos que caíram dos céus porque seguiram o príncipe deles, e como você usa eles a seu favor, o que eu achei de muito mau gosto, não havia, eu não encontrava. Então, uma pessoa nem tanto conhecida minha, em forma espiritual, veio me visitar naquela noite que eu estava muito exaltada, muito chateada, porque eu nunca tinha tido um livro que era tão pesado, tão ruim. Eu tinha atingido o ponto onde eu falava, não é possível, não é possível. E ela apareceu na minha cozinha, ela percebeu a minha tristeza e disse que se eu estava ofendida, o jeito era dar o troco. E no auge da emoção eu falei, é isso mesmo, tem que dar o troco. Eu disse, que tal, ela me disse, que tal você escrever sobre isso? Eu lhe ajudo, você quer? Aí eu falei, aquele sim, de final de tarde de domingo, por que não? Sim, por que não? E isso foi em algum domingo de outubro de 2005. Eu lembro perfeitamente, não havia luz na casa, só as velas, era na cozinha. Quando ela veio, esse ser não encarnado, muito brilhante, muito imponente, e ela só falou isso. Que tal você escrever sobre isso? Eu lhe ajudo. E eu falei, sim, por que não? Era aquele sim que depois você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Foi assim que começou.